Tem uma palavra bem rápida, prometo que eu serei muito breve. Em 2 Samuel, capítulo 9, a pastora está gravando hoje, no domingo nós perdemos, né? Domingo nós perdemos, deu um problema, mas todas essas mensagens estão no YouTube. 2 Samuel, capítulo 9. Bem rapidinho. Glória a Deus. Logo já vamos iniciar o mês de agosto, né? Hoje é o último culto do mês, é isso, Gabi? Segunda-feira já sexta-feira é dia 1º, né? Sexta-feira é dia 1º, já começa o mês Agosto de Deus, tá? Eu estou com vontade de fazer essa campanha, Agosto de Deus. Vou fazer domingo, todo domingo, campanha Agosto de Deus. Qual é o gosto de Deus para nós? Tá? Então vai ser todo domingo, Agosto de Deus. Ah, vai ser agosto, não é agosto tudo junto. 2 Samuel capítulo 9, quem achou? E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que lhe haja com misericórdia por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram na presença de Davi, o rei. E o rei disse: és tu Ziba? Ele disse: sou o seu servo. E disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul, para que use de misericórdia de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse o rei: onde está? E disse Ziba: está na casa de Maquir, filho de Amiel, lá na cidade de Lodebar. Então mandou o rei Davi e trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui teu servo. E lhe disse Davi: não temas, porque certo usarei contigo de misericórdia por amor a Jonatas, teu pai, e vou restituir as terras de Saul, teu avô, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Glória a Deus. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para ter olhado como um cachorro morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado a Mefibosete. Trabalharás, pois, a terra e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu servo não tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre, repete comigo, sempre comerá pão à minha mesa. Obrigado pelo glória a Deus. É o rei falando: sempre comerá pão na minha mesa. Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Fala conosco o que nós precisamos ouvir, o que nós saímos da nossa casa para ouvir. Fala conosco, em nome de Jesus. Irmãos, nós temos um costume, inclusive eu falo várias vezes isso, e não é legal às vezes falar isso, porque às vezes esquecemos. Temos um costume de dizer assim: olha para frente, olha para o futuro, não olhe para trás. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou no meu coração, e eu ouvi num hino também. Eu faço muita mensagem ouvindo no hino. Deus falou: tem hora que tem que olhar para trás, para ver da onde que eu te tirei. Então, nessa noite eu quero que você reflita sobre isso. Olhe um pouco para trás. Veja onde Jesus te tirou. Veja onde você está e onde você estava. Escute essa história.
Saul era o primeiro rei de Israel. Antes de Saul não existia rei em Israel. O estado de Israel era governado por juízes, profetas e sacerdotes. O povo pediu e pediu e pediu: queremos um rei conforme as outras nações. E Deus manda Samuel ungir o rei Saul. Quando Deus unge o rei Saul, ele começa a se achar o sacerdote de Israel. Ele não era. Se você for ler 1 Samuel capítulo 9, Saul ele foi ungido como rei e profeta, mas não sacerdote. O sacerdote é aquele que sacrificava. E houve uma guerra. E Deus mandou destruir todos os inimigos, e Saul não destruiu. Destruiu apenas uma parte. E isso foi deixando Deus irado. Deus se ira, irmãos. Deus dá uma chance, dá 2 chances, dá 3 chances, dá 4 chances. Tem uma hora que Deus fala: não quer mais. Deus é o pai do filho pródigo, que o filho fala: eu quero ir embora. O pai fala: vai. Ele não vai atrás. Deus é o pai do filho pródigo. Quando Jesus conta a história do filho pródigo, ele está falando do próprio Deus. Então tem uma hora, irmãos, que nós dependemos tanto de Deus, da sua misericórdia, que nós não devemos deixar Deus, porque Deus é tão amoroso, entenda isso. Ele tem tanto amor que Ele respeita até a sua opinião. Se você fala: não quero mais saber da igreja, não quero mais saber do pastor, Ele vai respeitar, mas você vai arcar com as consequências, desejar comer comida de porcos. E agora Saul, o rei Saul, o primeiro rei, ele começa a desagradar a Deus, até Deus falar assim: olha, Samuel, não dá mais, até quando terás dó de Saul? Vai na casa de Jessé, belenita, e unge um novo rei. Você conhece a história. E Samuel foi e ungiu Davi. Mas entenda uma coisa: Saul ainda continuava como rei. E Saul começa a ser perseguido, várias guerras, a ponto de a família de Saul ser disseminada, ou seja, totalmente destruída. Morreu Saul, ou seja, ele próprio se matou, porque ele não queria morrer na mão dos inimigos, se lançou contra uma lança. Morreu Jonatas, melhor amigo de Davi, filho de Saul. Mas uma dessas guerras, um dos filhos de Jonatas, chamado Mefibosete, estava no colo da ama, da babá. E a babá, fugindo, derruba Mefibosete. Está em 1 Samuel 4,4, não precisa ler. E a Bíblia diz que Mefibosete, criança ainda, cai do colo da ama, da babá, e quebra, tritura os pés, ou seja, os tornozelos e os pés. Naquele tempo não tinha conserto, hoje tem, cirurgia, tudo. E ele se torna aleijado. Ele nunca mais, Mefibosete nunca mais andou, pastor Luiz. Ele se torna aleijado de ambos os pés. Agora não tinha o vô, não tinha o pai. E o problema de Mefibosete, entenda uma coisa, daqui a pouco eu vou chegar lá, fique com calma. O problema de Mefibosete começa na infância. Ele já tem um problema na infância. Os traumas dele não era quando ele era grande, não. Mefibosete, ele tinha um trauma de infância. Quem sabe muitos aqui têm um trauma de infância. Deus vai curar você nessa noite. É o pai que talvez era alcoólatra, a mãe que não dava amor, uma família que não tinha dinheiro, passava dificuldade, às vezes até fome. Mefibosete tinha um trauma, tinha complexo, tinha luta. Não foi depois de adulto, desde criança. Mefibosete é adotado por um homem chamado Maquir, um homem bom. Só que ele foi levado para uma cidade onde você não gostaria de morar. A pior cidade da região, chamada Lodebar. Lodebar significa terra da destruição. Lodebar tinha fome, Lodebar tinha bandido, Lodebar tinha tudo que não prestava, homens maus. E agora imagine um aleijado, uma criança aleijada crescendo em Lodebar.
na terra da destruição. Mas um dia Davi está na mesa, eu começo a pregar aqui. E na mesa do jantar, e talvez do almoço, ele fala assim: olha, eu tenho um pacto com Jonas. Eu fiz um pacto com Jonas. E ele chama Ziba, que era um camarada perverso também, que era do tempo de Saul. E ele fala: sobrou alguém? Tem algum sobrevivente? Irmão, quando eu falo sobrevivente, lembra lá do passado, tá? Lembra lá do passado? Tem um sobrevivente aqui que eu posso agir com misericórdia? E Ziba, muito maldoso, diz assim: tem o filho de Jonas, Mefibosete, mas ele é aleijado. Davi não tinha perguntado nada. Irmãos, eu estou falando aqui com sobreviventes de guerras passadas, e você sabe que eu estou falando com você. Irmãos, tem gente aqui que já teve amigos de infância que já morreu. Sim ou não? Irmãos, tem gente aqui que sobreviveu a uma pandemia que matou 700 mil, quase 1 milhão de pessoas, só no Brasil, e você sobreviveu. Irmãos, você não está aqui porque você tem os olhos azuis, nem muito menos eu. Talvez tenha alguém de olhos azuis aí. Mas você está aqui porque o rei queria você perto dele e na mesa dele. Você está aqui você que viveu de traumas de famílias, coisas que dói quando você lembra, e você às vezes não quer lembrar. Sobrevivente, irmãos, não existe sobrevivente só de coisas boas, Claudinho. Sobrevivente é de coisa ruim. Você sobreviveu porque o rei mandou chamar. Você está aqui nessa noite, eu quero falar mais uma vez, quero que entre no seu coração. E como eu falei no começo da mensagem, muitas vezes nós pastores falamos assim: olha, esquece o passado, olha para frente, olha para o monte, fala salvo, de lá vem o seu socorro. Mas Deus está falando para você: olha, você é um sobrevivente, você é um sobrevivente de guerras passadas. Então nessa noite Deus está querendo falar para você: olha, lembra da onde eu te tirei? Lembra que você falou, quase que eu fui, mas não fui. Não foi pela sorte, não foi pela sua força, não foi porque você tem saúde, não. Foi porque o rei te mandou te chamar, e hoje você está aqui. Daqui a pouco eu termino de pregar. Mas acontece que eu lembrei aqui porque eu vou tentar cantar a música que me deu essa mensagem. Acontece que nós, às vezes, esquecemos. Acontece que nós morávamos em Lodebar, na terra da destruição, o lugar onde tinha só bandidos, e a sua vida às vezes foi até ceifada, ou melhor, escapou de ter a vida ceifada, porque Deus tinha um projeto, Deus tinha a misericórdia na tua vida. Então às vezes nós pensamos muito no futuro, irmãos, o futuro nos entristece, aquela angústia nos dá, fala o que vai ser do nosso futuro. E ouvindo essa música hoje, Deus me deu essa mensagem. Claro que eu não sou um cantor, mas eu quero que você entenda o que Deus está falando para você nessa noite. A música diz assim: esses dias fui pensar no meu futuro e me entristeci.
A situação do meu momento quase me paralisou. Meu presente não dava possibilidade, envolvido em minha ansiedade. Naquele dia o meu corpo ali mesmo travou. Foi aí que eu fiz os planos tão perfeitos para desistir. Envolvido na pressão que essa vida faz, aprendi na minha vida como crente, olhar para o alto, sempre olhar para frente. Mas nesses dias a ordem de Deus para mim foi olhar para trás. E quando eu olhei para trás, percebi que já matei um urso e um leão, atravessei o mar vermelho e o Rio Jordão. Eu sou um sobrevivente de guerras passadas. E quando olhei para trás, vi Potifar, vi Faraó e a sua mulher, todos frustrados e caídos. Eu aqui de pé, levantei, bati poeira, tô com o pé na estrada. O que há de vir, virá. Ainda que não tenha uma... Peraí, deixa eu ver aqui. Ainda que esteja todo escuro, o que há de vir, virá. Estou no meu presente, mas Deus está no meu futuro. Eu vou cantar de novo. Esses dias fui pensar no meu futuro e me entristeci. A situação do meu momento quase me paralisou. Meu presente não dava possibilidade, envolvido em minha ansiedade. Naquele dia o meu corpo ali mesmo, não é assim que acontece? Travou. Foi aí que eu fiz os planos tão perfeitos para desistir. Envolvido na pressão que essa vida faz, aprendi na minha vida de crente, olhar para o alto, sempre olhar para frente. Mas nesse dia a ordem de Deus para mim foi olhar para trás. Olha lá atrás, ó. E quando olhei para trás, percebi que já matei um urso e um leão, atravessei o mar vermelho e o Rio Jordão. Eu sou um sobrevivente de guerras passadas. E quando olhei para trás, vi Faraó, vi Potifar e a sua mulher, todos caídos e frustrados, eu aqui de pé, ó. Levantei, bati poeira, estou com o pé na estrada. Aleluia! Davi manda buscar onde? Em Lodebar. Da onde Deus te tirou? Pastor, eu não estava no Lodebar, mas estava no bar, né? Não estava no lodo, mas estava no bar. Estava nas drogas, no pecado, na boate, na cachaça, de manhã com ressaca, no vício, mas o rei mandou chamar. Aleluia. Irmãos, presta atenção, não é porque nós somos os bons. Desculpe eu falar para você, mas Deus chama os piores. Veja a vida de Jesus. Jesus não chamou os doutores da lei, chamou os piores. A última viagem de Jesus para Jerusalém, ele fala para os discípulos: olha, nós vamos fazer uma ceia, mas entra na cidade de Jerusalém, vocês vão encontrar um jumentinho amarrado numa cerca. Traz eles para mim. Não, Jesus podia pegar uma mula marchadeira. Jesus podia pegar um cavalo árabe. Tem cavalo árabe que vale mais que uma Ferrari, sabia? Mais do que um carro. A mula, os reis montavam em mula. Mas ele foi pegar um jumentinho. Um jumento teimoso, que empaca, que dá coice, que morde, ignorante. Olha para o teu irmão e fala: Jesus gosta de você mesmo, hein? Fala para o teu irmão: Jesus gosta de você mesmo, hein? Teimoso,
teimoso, que empaca, que morde, que dá coice. Eu estou pregando para mim também, meu irmão. Você não acha que eu era esse jumentinho aqui que Jesus escolheu? E Jesus fala mais para os discípulos, olha que revelação que Deus está me dando agora. Jesus fala mais para os discípulos, chega lá, ele vai estar amarrado. Se o dono chegar, fala para o dono, o Senhor Jesus precisa dele. Você estava lá amarrado por Satanás, não podia andar, estava preso por Satanás. E daí o Espírito Santo chegou lá, o diabo foi tentar segurar, mas o Espírito Santo falou, olha, o Senhor Jesus precisa dele. É essa pessoa que está do teu lado aí, é essa pessoa que saiu de Lodebar. Amém? E Davi chama Mefibosete, e nós lemos aqui Davi falando para ele, olha, meu Deus, você vai comer comigo na mesa agora. Irmão, só comia na mesa quem era filho do rei. Servo do rei não comia na mesa, filho do rei comia na mesa. Quem tem filho aí? Você sabe o que o rei lembrou? Você que ora tanto pelo seu filho? O rei lembrou que tinha um pacto com o pai do menino. Não entendeu ainda? Se Deus tem um pacto com você, pode ficar tranquilo a respeito do seu filho, que uma hora o rei vai mandar chamar. Você não entendeu ainda. O rei na mesa lembrou, falou, tem um pacto com o Jonathan. Tem alguém? Não, tem um filho dele, então traz, porque quando eu faço um pacto com o pai, eu tenho um pacto com o filho. Aleluia! Agora vem Jonatas na mesa e senta na mesa. Quando você senta na mesa, não dá para ver o defeito. Quando você está sentado, eu vou sentar aqui. Imagine que tem uma mesa aqui. Aqui é a mesa. Aqui escondia o defeito de Mefibosete. Jesus, quando estava na mesa com os discípulos, ele chamou Judas de amigo, sabe por quê? Porque Judas era amigo dele. Ele considerava, porque ele não via o defeito de Judas, porque estava encobrido. A partir do momento que você se assenta na mesa, domingo é dia de se assentar na mesa, Santa Ceia do Senhor. A partir do momento que você se assenta na mesa com Jesus, aleluia, Ele não vai ficar jogando na tua cara, apontando o dedo para você, que você era isso, que você é aquilo. A partir desse momento, agora você vai comer a comida do rei, você vai se alimentar junto com o rei, você vai estar conversando com o rei, vai estar olhando nos olhos do rei, vai estar escutando a voz do rei. O rei está aqui nessa noite dizendo para você, olha da onde te tirei, eu vou dar nunca mais. E quando o rei manda chamar, a coisa muda para melhor. Tem gente que vai ficar falando isso. Isso é Mefibosete, aquele lixo, aquele pó. Escuta, mas é do pó que Deus levanta e põe na mesa para correr e comer. Levanta a tua mão e glorifica, irmão querido, acredita, essa noite é com você. Levanta a palma. E quando o rei manda chamar, a coisa muda para melhor. Tem gente que vai ficar incomodado. Isso é Mefibosete, aquele lixo, aquele pó. Mas é do pó que Deus levanta e põe na mesa para correr e
Irmão querido, acredita, essa noite é com você. Versículo 9, duas coisas bem rapidinho que o rei fala para Mefibosete. Versículo 9 ele diz assim para Ziba: Ziba, tudo que era de Saul, passa no nome dele agora. Repete comigo: restituição. Deus vai restituir aquilo que você perdeu, irmãos. Versículo 10: vai comer na mesa com o rei. Fica de pé no teu lugar. Feche os teus olhos. Sobe aqui, equipe de louvor.